desculpa de ter demorado tanto aqui a chegar. Contudo, não me foi possível chegar mais cedo, porque eu estive de facto a trabalhar. E, em particular, toda esta rica experiência que eu ganhei nas últimas semanas, com as vicissitudes de constituição deste 5º Governo Provisório, análise da situação, etc. Porquê? Porque eu penso que a política deve ser feita de fronte de vocês e não nas vossas costas. Mas eu contarei, em breve, ao povo português, para que saiba bem, para que seja bem lúcido, diversas peripécias, porque passamos, nós, os portugueses, a revolução nas últimas semanas. Eu contarei isso em tempo oportuno e em breve eu contarei isso. Calma. Eu alinhavei, contudo, algumas palavras sobre certos aspectos que eu considero muito importantes focar agora. Isto não é um tratado literário, toda a gente sabe que eu não sou um literato. Nem interessa que haja aqui literatos. O que interessa é que haja homens transparentes, que digam a verdade ao povo, na linguagem que ele entende. Atravessa o nosso país uma crise grave, política, económica e social. Crise da autoridade, igualmente. Membro do Diretório, não exporei o meu ponto de vista sobre o que se passa no seio das nossas Forças Armadas. Não o farei. Não o farei por razões de ética militar e de dignidade. E sobretudo, porque sou membro do movimento das Forças Armadas. E é como tal que eu aqui estou. Eu sou membro do movimento das Forças Armadas. E essa tem sido a maior honra que eu tive na minha vida.
Isto é um bocado comprido. E se assim continuamos, não sei a que horas sairemos daqui, não é? Trata-se de uma questão de moral. É, portanto, uma questão de moral, já que, para mim, moral e política vão de par, não se podem dissociar. É verdade que, procedendo assim, estou a singularizar-me, a destoar na pecha provinciana que leva certos políticos a exibirem publicamente as mazelas para suscitarem simpatias e apoios e a confiarem mesmo aos mais diversos órgãos de informação estrangeiros os seus hipotéticos pavores, os seus medos apocalípticos e, de modo geral, por mais que os disfarcem em tiradas de fervor democrático, os seus ressentimentozinhos de ambiciosos frustrados. Enfim, essa... Enfim, essa gente é como é, e eu sou membro do movimento das Forças Armadas. Não satisfeitos com a total liberdade que desfrutam no país, tais indivíduos, ao verem que o tempo trabalha contra os seus interesses de politiqueiros ávidos de poder, transformaram-se sem vergonha nos principais fornecedores das oficinas reacionárias que, em Portugal e no estrangeiro, eu repito, transformaram-se sem vergonha nos principais fornecedores das oficinas reacionárias que, em Portugal e no estrangeiro, porfiam em lançar o discreto sobre o nosso empreendimento patriótico, a que deitamos ombros desde o 25 de Abril para que cada português seja livre e feliz. É verdade que em toda a nossa história houve sempre portugueses que, por espírito mesquinho de classe, estiveram de cócoras diante do estrangeiro, prontos a sacrificarem os interesses da pátria. Sacrificarem os interesses da pátria a interesses não nacionais. Todos nós conhecemos o nome de tais homens e execrámo-los. Durante séculos e séculos, como bicho dentro da maçã, o Partido Castelhano corrompeu e desfibrou o país até levar ao opróbrio de 1580. Mais perto de nós foram os integralistas, ora de imitação francesa, ora de figurino germanófilo e nazi, que se entregaram à mesma tarefa. Hoje, erguem-se vozes a cantar loas à Europa, não à Europa dos trabalhadores, claro, mas à Europa dos monopólios e das sociedades multinacionais.
Ontem houve quem servisse Castela contra a Arraia Miúda. Hoje há quem deseje colocar as classes laboriosas portuguesas na situação de fogueiros da fornalha da Europa capitalista. Desprovida de sensibilidade popular, essa gente não tem sequer a vibração nacional de escolher melhor os seus confidentes e os seus cúmplices. Fala à torto e à direito, espalha boatos, implora a intervenção estrangeira nos assuntos pátrios. E tudo isso pretendem eles, porque a nossa revolução está em perigo às mãos do gonçalvismo. Porque o nosso povo... Essa gente é o que é. Eu sou membro do movimento das Forças Armadas. Não respondo, pois, aos seus ataques pessoais. Digo, porém, que efetivamente a nossa revolução estará em perigo e de morte enquanto eles teimarem em dividir as classes laboriosas, em intimidar a pequena e a média burguesias, em dividir o movimento das Forças Armadas, em destroçar a Aliança Povo-MFA e também a fornecer a órgãos de informação adversos ao nosso processo revolucionário as elucubrações delirantes e malévolas do seu espírito pequeno burguês. Sim, são eles que põem a pátria em perigo, eles que semeiam a discórdia, que suscitam pogroms e autos de fé fascistas, que arrebanham e cobrem todos aqueles que, com culpas no cartório, tentam desesperadamente, raivosamente, travar uma derradeira batalha. Cá dentro, não hesitam em aliar-se ao que há de pior na sociedade portuguesa. Lá fora, rojam-se aos pés de quem não admite que um pequenino povo como o nosso tenha a pretensão de ser extremamente livre e feliz. É facto que após 48 anos de fascismo, o comportamento deste género de indivíduos não nos surpreende sobremaneira, já que são um produto acabado de um regime que privou sucessivas gerações de qualquer educação cívica e patriótica. Enfim, repito, essa gente é como é. E é porque ela é como é que cada cidadão português, verdadeiramente empenhado no nosso processo revolucionário, tem o dever absoluto de dar mostras das mais altas qualidades morais. Política e moral são inseparáveis. Não se pode encher a boca com democracia, socialismo e liberdade e, ao mesmo tempo, ter ações salpicadas de tinta salazarista.
de falta de caráter, de grosseria e de arrogância. E isso nada tem a ver com o modo de vida que queremos estabelecer e ver desabrochar em Portugal. Isso nada tem a ver com o socialismo. O socialismo que queremos consiste também na possibilidade de cada cidadão de ser um homem de qualidade, de ser um homem de lisura, um homem limpo, um homem íntegro, um homem transparente. Só é livre aquele que respeita e enaltece o que há de grande, de belo e de humano nos outros homens. Apelar para os baixos sentimentos, para os pavores ancestrais, para a ignorância ardilosamente inculcada na população pelo fascismo, é ser-se antidemocrático, é dar prova de desprezo pelo seu semelhante, pelo seu compatriota a quem foi vedado o acesso à mais elementar manifestação cultural. É, numa palavra, um procedimento de cariz fascista, já que foi abusando da ignorância do povo português que o salazarismo e o caetanismo se mantiveram autoritariamente no poder por tão largos anos. É, pois, de lamentar que homens com quem a Revolução deveria contar, que tinham o dever de se encontrar lado a lado com os outros revolucionários, civis e militares, não hesitem em estabelecer alianças de facto com os inimigos que ontem combateram, só com o propósito de quererem impedir que as classes trabalhadoras tomem o seu destino nas suas próprias mãos, esquecendo até que, em última análise, e por mais mostras de arrependimento que vierem a dar, não se esquivarão mais dia menos dia à senha dos inimigos do povo português. Mantendo-me fiel ao princípio de deixar que sejam os outros a cometer as más ações, e também porque sei que, através da minha pessoa, é o movimento das Forças Armadas que eles pretendem atingir, não responderei jamais aos autores dos insultos do que sou alvo. A cada um a sua moral. No dia em que se escrever a história destes últimos 15 meses, e se trouxer a lume as traças e as manhas de alguns dos seus atores e figurantes, uns cujo nome anda nas gazetas nacionais e estrangeiras como paladinos da Revolução e da Liberdade, outros conspirando nos corredores e nos cantos de sombra, outros conspirando nos corredores e nos cantos de sombra, haverá de certo quem fique surpreendido. No entanto, para a grande maioria do nosso povo, a quem não se pode enganar eternamente a boa-fé, as revelações que se fizerem não serão mais do que a confirmação daquilo que eles já há muito suspeitam. A campanha desencadeada, denunciando a falta de liberdade de informação, ou, na melhor das hipóteses, a sua manipulação sistemática por elementos partidários, tem um objetivo muito preciso e corresponde a uma tática conhecida: retirar credibilidade aos órgãos de informação sem que haja necessidade de passar pelas provas de o demonstrar. Ao fim de muito martelar nessa tecla, toda a gente acaba por acreditar nesse simplismo resumido na expressão: os órgãos de informação estão nas mãos dos comunistas. Aliada a essa campanha, há outra complementar,
e que consiste em fazer crer que, precisamente por isso, ou seja, precisamente porque controlada pelos comunistas em conluio com o governo, em conluio comigo, há, portanto, outra campanha complementar e que consiste em fazer crer que, precisamente por isso, ou seja, precisamente porque controlada pelos comunistas em conluio com o governo, essa informação é falsa, não merecendo o melhor crédito. Altos responsáveis chegaram a afirmar que tinham necessidade de recorrer aos órgãos estrangeiros para saber o que se passava em Portugal. Em nítida contradição com estas declarações, esses mesmos responsáveis, talvez por distração, afirmaram, após a curta ausência do nosso país, não possuir elementos para apreciar a situação, pois não tinham tido acesso aos jornais portugueses durante o tempo que tinham estado no estrangeiro. Tais pequenas distrações passam, porém, despercebidas à maioria menos atenta. E o Governo nunca pretendeu polemizar, entrando na denúncia direta e constante de todas as contradições e manobras táticas que lhe iam sendo movidas pelos seus detratores. A reconhecer que esse foi um erro do Governo. Permanecer quieto e indiferente à calúnia, sem sequer defender-se, na esperança um pouco idealista de que só a verdade é revolucionária. Isto não significa que mudemos agora de opinião, mas achamos que, para além do caráter revolucionário da verdade, não podemos ignorar que a mentira é uma das grandes armas da contra-revolução, sendo o nosso dever combatê-la incansavelmente. Sabemos como tem sido ultimamente explorado esse estratagema, o estratagema do boato, da calúnia, da notícia infundamentada. A princípio, certos jornais manejavam tais armas com subtileza, através da insinuação, das alusões, da manipulação velada. Atualmente, a tática aparece aberta e desbragadamente. A linguagem insultuosa, o culto do esgar grosseiro, o recurso irresponsável ao boato e mesmo à mentira mostram à evidência que a libertinagem impera em certa imprensa, da forma mais impune e irresponsável, atropelando constantemente a lei da imprensa, talvez pela certeza que depositam na inoperância da nossa máquina judicial para a fazer cumprir. Certa imprensa portuguesa roça hoje quase pela obscenidade, o que faz temer que ela venha a tornar-se perigosamente fascista a muito breve prazo. Os métodos são, pelo menos, muito semelhantes. Ao argumento sereno, prefere-se o insulto dirigido. À crítica fundamentada, substitui-se o sarcasmo ridicularizador. A guerrilha verbal, a intimidação psicológica, técnicas estas muito do agrado das estratégias que apelam mais para o instinto do que para a razão. Sim, em rigor, não podemos dizer que haja liberdade de informação em Portugal, mas o importante a acentuar é que essa falta de liberdade que lamentamos não é a mesma falta de liberdade que os nossos detratores apontam.
A falta de liberdade que deploramos é o mau uso que se faz das liberdades que conquistamos com o 25 de Abril e que rapidamente se transformaram em permissividade irresponsável e em libertinagem. Porque não devemos esquecer, a liberdade não é de forma alguma um direito fácil. Aprende-se praticando-a, mas é preciso que haja consciência de que ela constitui um longo percurso e que não basta tirar os açaimos para que ela surja em toda a sua inteireza e responsabilidade. Entenda-se que liberdade não deverá ser definida em termos apenas negativos, ou seja, como a ausência de restrições. A liberdade é isso, mas não é só isso. Se fosse só isso, rapidamente degeneraria no ato gratuito, na obediência aos impulsos mais imediatos. A ausência de restrições é uma condição de liberdade, mas, mais do que isso, há que definir a liberdade em termos positivos. E essa definição passa pela responsabilidade. Ora, uma liberdade que exija como contrapartida a responsabilidade é o que não existe atualmente entre nós. E é essa situação que se procura manter com a tal tática de insistir na acusação de que a informação não é livre. Numa palavra, afirma-se que a imprensa não é livre para lhe tirar credibilidade e, simultaneamente, para garantir a libertinagem irresponsável dos setores da informação que, objetivamente, servem o fascismo. A tática é subtil e tem dado os seus frutos. Atravessamos, pois, uma crise grave, mas já atravessámos outras. As várias crises porque foi passando o processo revolucionário e que tiveram no 28 de setembro e no 11 de março a sua expressão mais aguda, foram acabando com a conjuntura favorável que existia no dia 25 de abril de 74. Ao longo do tempo, as posições foram se tornando mais claras, os campos de luta mais abertos, as opções mais urgentes e mais difíceis. E a Revolução entrou no seu momento decisivo quando, depois de se ter definido como socialista, pôs claramente a questão central de qualquer revolução socialista, a do acesso progressivo ao poder pelos trabalhadores. Na verdade, o projeto de ligação povo-MFA, aprovado para a Assembleia Plenária do Movimento das Forças Armadas, mas não é do que a aprovação, a legalização do caminho para o acesso progressivo dos trabalhadores ao poder. Chegou, enfim, a hora da verdade da Revolução Portuguesa. A partir deste momento, não fica mais campo para os socialistas de palavras, para os falsos socialistas. É bom. É bom que todos estejam conscientes desta questão e façam um esforço no sentido de verem, para além das campanhas de intoxicação e de ataque que ultimamente têm visado algumas organizações e figuras, entre as quais eu me encontro. A questão é entre aqueles que querem exercer o poder no sentido de ajudarem o povo a tomar o seu destino nas suas próprias mãos e aqueles que, pretendendo exercer o poder em nome do povo, querem perpetuar a sua exploração. É
A questão é entre aqueles que querem... Perdão, desculpem. A questão coloca-se entre os que são socialistas nos atos e os que são socialistas nas palavras. A questão não é, pois, da oposição entre Vasco Gonçalves e fulano ou Vasco Gonçalves e cicrano. Não se trata, pois, de um problema de individualidades. A questão, repito, não é esta. A questão é mais profunda. Só se pode pôr no campo da luta de classes, no campo da opção de classe. Pondo as coisas claramente, há quem, pertencendo originariamente à burguesia, esteja disposto a pôr em causa todos os seus privilégios e os privilégios da classe a que pertence e pôr-se ao serviço dos interesses das classes trabalhadoras. E há aqueles desculpem, mas eu não estou muito habituado a ler papéis, de maneira que... E há aqueles que, embora reclamando-se do marxismo, das classes trabalhadoras e do socialismo, só o fazem para não perderem os seus privilégios e para salvarem os privilégios da classe e das camadas sociais a que pertencem. A pequena e certas camadas da média burguesia não devem temer o acesso progressivo dos trabalhadores ao poder, através da via da transição para o socialismo, no decorrer da qual poderão exercer a sua atividade e em que serão progressivamente estabelecidas as relações de produção socialistas. No sistema do capitalismo monopolista de Estado em que se viveu, a pequena burguesia era sistematicamente expropriada e proletarizada pelo capital monopolista. A sua sobrevivência era uma questão de tempo. Quantos pequenos comerciantes, industriais e agricultores não foram arruinados e furtados e forçados a meterem-se ao caminho da imigração? As perspectivas que se abrem hoje à pequena burguesia e a setores da média burguesia são outras. A de, por uma via pacífica, ascenderem progressivamente à sociedade sem classes, na qual gozarão exatamente dos mesmos direitos que o resto da população. Na fase intermédia de transição, como aliados da vanguarda constituída pelos trabalhadores e pelo movimento das Forças Armadas, terão um papel importante a desempenhar na construção da nova sociedade. Assim o queiram compreender. É perante este panorama que o quinto governo provisório foi formado e entrou em funções. E foi perante um golpe de baixa política, o documento dos 9, que iniciou a sua ação.
chama isto um golpe de faixa política, porque ele foi metido esse documento precisamente nas vésperas do novo governo tomar posse, para que se evitasse que esse governo tomasse posse. Não é que não deva haver liberdade de discussão e de crítica. Toda essa liberdade, eu sou o primeiro defensor dela. A crítica e a autocrítica devem se exercer amplamente. Mas agora, meter documentos com determinadas finalidades, quando o país está na crise em que se encontra, isso é que é baixa política. Referindo-me à ação do Governo, a ação que até agora se pode pautar de exemplar, pois apesar do mar encapelado em que se tem de mover, trabalha entusiasticamente e cheio de fervor patriótico, no sentido de cumprir honradamente a missão em que foi investido por Sua Excelência o Sr. Presidente da República. Eu devo aqui afirmar que vós hoje tendes um governo de grandes patriotas, de grandes lutadores, de autênticos revolucionários, um governo coeso como nunca tivemos nenhum depois do 25 de Abril. Este governo é formado por homens de coragem, por homens que não estiveram a perguntar pelos programas, pelas linhas, pelas metas, homens que estiveram prontos a servir a sua pátria no momento de crise. E eu desejo aqui salientar entre todos essa figura austera de um homem que foi meu professor, que é o professor Teixeira Ribeiro. O que não quer dizer que aqueles homens sejam apolíticos. Não. A política deles é eminentemente nacional e revolucionária. Eu nunca me senti tão ligado a um governo como a este. E sobre este governo empenho toda a minha honra. Dizem-nos que este governo tem pouca credibilidade, tem pouca base de apoio, tem uma base de apoio muito restrita. Eu devo dizer aqui o seguinte: não há nenhuma revolução que numa determinada fase da sua história não tenha tido uma base de apoio restrita, pois é precisamente nesses momentos que é preciso um governo forte e com autoridade, e é preciso dar essa autoridade a este governo. E nesse aspecto, o povo português tem um grande papel a desempenhar. É mostrar se está contra ou se está a favor deste governo. Os patriotas, os progressistas, os democratas devem demonstrar se de facto isto é um governo que tem a sua confiança ou não é um governo que não tem a sua confiança.
tenho de dizer mais uma coisa. Este governo não é um governo de carreiristas, nem de seguidistas, nem de oportunistas, nem homens que queiram tirar partido de estarem no governo. É um governo de homens que se sacrificam. Mas é claro que para a atuação do governo é necessária a existência de um poder forte. E neste momento, esse poder e autoridade só as Forças Armadas o podem dar. Sem a satisfação desta condição, o 5º Governo Provisório não funcionará. E também não funcionará qualquer outro governo. Chamem-lhe provisório ou de salvação nacional. Tenha como primeiro-ministro quem tiver. Chegou um momento em que os revolucionários, estejam onde estiverem, têm de assumir as suas responsabilidades perante o povo e as classes trabalhadoras do nosso país. A onda de agitação e violência que graça no país tem de acabar. As autoridades militares têm o dever de honra de atuar firmemente para que a história, mais tarde, não venha a considerá-las cúmplices das forças reacionárias e antipatrióticas. Só garantida a ordem se pode salvaguardar a integridade física dos cidadãos, a propriedade individual, os mais elementares direitos que foram restituídos a cada um de nós no 25 de Abril. Eu, a propósito disto de propriedade individual, queria dizer o seguinte. Outro dia, quando fui à Intersindical, e produzi lá um discurso, a certa altura eu falei na propriedade privada e não acrescentei a propriedade privada dos meios de produção. É claro que houve logo vários pasquins desses tais libertinos da informação, que eu não tenho nome nenhum de acusar. É o Jornal Novo, o Expresso, o Tempo. Esses pasquins logo disseram que eu era contra a propriedade privada e, portanto, com certeza, contra as moradias das pessoas, contra os objetos das pessoas, contra as joias das pessoas, etc. Mas agora, isso é que está, por exemplo, um exemplo da tal libertinagem e de como se engana o povo. E eu pergunto, que confiança pode ter o povo em jornais deste tipo? Qualquer observador com o mínimo de honestidade que lesse o discurso que eu proferi na Intersindical via logo à primeira vista, e não precisava de ser muito inteligente, qualquer homem vulgar via logo que faltava acrescentar à propriedade privada dos meios de produção. Todo o conteúdo do discurso era nesse sentido. Eu aí bem frisei, como eu frisei aqui, a necessidade das classes trabalhadoras conseguirem aliar a si os pequenos comerciantes, os pequenos industriais, os pequenos agricultores. Pois bem, esses pasquins não estão interessados nisso, estão interessados em isolar a classe trabalhadora, não estão interessados no socialismo, e daí vá de criar cunhas e brechas entre a classe trabalhadora e as outras camadas da população que devem ser suas aliadas e que devemos procurar que sejam suas aliadas.
estão as liberdades e garantias individuais fundamentais que nos propusemos restituir ao povo português? Onde estão a liberdade de associação, de reunião, quando permitimos que sede de partidos políticos, organizações cívicas, sejam assaltados impunemente sem os autores desses crimes serem castigados? Há uma situação muito semelhante entre a implantação do nazismo na Alemanha e a que se vive agora em Portugal. Na Alemanha era o antissemitismo que explorava os mais baixos sentimentos do povo. Aqui é o anticomunismo, que durante decénios foi a arma de agitação de que se serviram os fascistas para manter o povo no obscurantismo e na ignorância. Não tenhamos ilusões de que, se voltar ao fascismo, este será ainda mais feroz. É ver o caso do Chile, do que antes do 25 de Abril. Teremos mais ferozes do que antes uma PIDE, uma censura, a exploração das classes laboriosas e dos pequenos comerciantes, industriais e agricultores. Perderemos a reforma agrária, as nacionalizações, o direito à greve, o direito de livre associação e reunião, o direito à formação de partidos políticos, o direito à liberdade de expressão e de pensamento. Numa palavra, os mais elementares direitos dos cidadãos. Sim, Portugal vive de novo o perigo do fascismo. A onda de agitação que tem coberto largas zonas do país tem grandes semelhanças com situações pré-fascistas que se têm vivido na Europa. É necessário... Morto ao fascismo! Morto ao fascismo! Morto ao fascismo! Morto ao fascismo! É necessário que todos os portugueses democratas, progressistas e patrióticas tenham bem consciência dos perigos que atravessamos e que se unam na defesa das conquistas alcançadas depois do 25 de Abril. À frente de todos os trabalhadores, operários, camponeses, pescadores, na vanguarda do processo de democratização do país e de transição para o socialismo. A paralisação do trabalho das 11 às 11h30, proposta pela Intersindical para amanhã, é uma ação que eu considero justa de defesa do nosso povo contra o perigo fascista. Eu quero aqui afirmar com veemência que considero isso uma ação de paz e não uma ação de guerra. É uma ação de paz. Desejo também afirmar que é uma ação de unidade e não uma ação de divisão, porque é antes do perigo estar sobre nós que nós devemos lutar contra ele. É uma ação profundamente moral, não é uma ação partidária, não é uma ação reivindicativa, é uma ação patriota e verdadeiramente moral. É preciso que as pessoas tenham bem consciência disto, que ao assumir essa responsabilidade estão a assumir um grave risco moral da posição que amanhã tomarão. Os trabalhadores portugueses devem alertar e mobilizar o país com a sua ação, unidos, coesos, conscientes dos seus deveres para com os seus compatriotas. Essa paralisação não é uma ação de caráter laboral, mas é uma ação patriótica, destinada a alertar a consciência de todos os portugueses para a defesa das conquistas obtidas depois do 25 de Abril. Eu repito, entre outras, algumas dessas conquistas obtidas. As liberdades e garantias individuais, a Constituição livre de partidos políticos, os direitos de reunião e de associação, as novas relações de trabalho, a unidade sindical, as nacionalizações, o controle da produção pelos trabalhadores, a reforma agrária. Isto não merece a pena lutar-se por isto?
alto exemplo de consciência cívica e de unidade, mostrando ao seu povo o caminho da luta firme, tenaz, cotidiana pela liberdade e pela democracia. Eu desejaria dizer o seguinte: durante essa paralisação, os trabalhadores que a ela aderirem devem-se obstinar em esclarecer os seus camaradas, em explicar os motivos dessa paralisação, em promover a unidade dos trabalhadores e não a sua divisão. Não devem ser sectários, não devem ter pouca paciência para quem não aderir, mas explicar-lhes, fazer-lhes compreender o que está em risco, os altos valores nacionais, a independência da nossa pátria, a consolidação das conquistas alcançadas que estão em risco. E é muito mais fácil parar durante meia hora o trabalho do que amanhã ter de defender, com o risco do próprio sangue, com a própria vida, as conquistas revolucionárias. Conscientes de que a batalha da produção e da economia não pode ser separada dessa ação de massas, nem tão pouco prejudicada, eu exorto os trabalhadores a compensar essa meia hora de amanhã num determinado dia e hora, para que assim demonstrem a Portugal, aos seus compatriotas, a sua disciplina revolucionária, o seu civismo, o seu ardor patriótico, o seu amor à liberdade. Desejaria agora falar sobre a Igreja e peço a todos os camaradas a melhor compreensão deste assunto. Sempre tenho combatido o anticlericalismo. O Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa sabe-o bem, pelas conversas que tem tido comigo. Reconhecemos que temos cometido alguns erros em certas campanhas de dinamização cultural, por exemplo, e a decisão de não entregar a Rádio Renascença ao Patriarcado foi, quanto a mim, um erro grave. Contudo, os erros que cometemos não justificam de modo nenhum a campanha que determinados membros da Igreja e dos mais eminentes têm ultimamente desenvolvido. Nós pensamos que a Igreja, pela sua missão evangélica, deve ser uma aliada da Revolução Democrática e Socialista Portuguesa, que só pretende acabar com a exploração do homem pelo homem. Isto, acabar a exploração do homem pelo homem, é um objetivo evangélico. Libertar e dignificar o homem é um objetivo evangélico. Como ficarmos calados perante a ação temporal, profundamente reacionária, de alguns párocos da aldeia, de que, dos púlpitos ou em gazetas paroquiais, semeiam o ódio em vez do amor do próximo? Quando foi da formação do 5º Governo Provisório, eu procurei que 2 padres fizessem parte do mesmo governo. Esses padres aceitaram sem qualquer hesitação, o que revela o seu espírito patriótico e o elevado conceito em que têm a sua ação social. Aliás, de acordo com o Concílio Vaticano II e o espírito da Igreja moderna. Porém, a hierarquia considerou que tal não devia acontecer e eu, com grande mágoa, abandonei a ideia a fim de não criar qualquer problema entre o Estado e a Igreja. Contudo, do 5º Governo Provisório fazem, no entanto, parte católicos progressistas. Exorto daqui os católicos progressistas, amigos da sua pátria e do seu povo, que participem ativamente na obra de reconstrução nacional a que deitamos ombros. O país que queremos é um país para todos os portugueses, tanto para os crentes como para os ateus. É para todos. Neste preciso momento em que vivemos os maiores ataques até hoje desencadeados pela reação, temos de receber na nossa pátria milhares e milhares de portugueses retornados de Angola.
não se atribua ao 25 de Abril esta difícil situação, mas antes às condições específicas em que aquele território tem sido descolonizado, entre as quais avulta o desejo do movimento das Forças Armadas de que Angola ascenda à independência livre do neocolonialismo. Não foi possível às autoridades portuguesas evitar a presente situação em Angola, na qual poderão ter a menor parcela de culpa. As causas profundas desta situação mergulham na guerra colonial, nos interesses em jogo exteriores a Angola e nas próprias condições de desenvolvimento dos movimentos políticos angolanos. É necessário que haja um amplo movimento de solidariedade nacional encabeçado pelos sindicatos e forças políticas e cívicas progressistas no sentido de absorver esses milhares de compatriotas que se prevê que retornem. O patriotismo e a solidariedade devem dar-se os braços com esses homens e mulheres que, na sua maioria, também foram vítimas do fascismo. É necessário que, para a defesa da Revolução Portuguesa, esses nossos compatriotas sejam integrados na nossa sociedade de pleno direito, como irmãos, e que não sejam olhados como antigos exploradores pretos. É verdade que alguns o eram, mas o traço dominante desses portugueses é o de seres humanos que perderam a maior parte dos seus haveres e do produto do seu trabalho. Paira, por assim dizer, uma epidemia em Portugal. É a dos planos. Essa planitagude, essa mania dos planos que desacredita a verdadeira planificação, faz parte, não nos enganemos, da ideologia pequeno-burguesa que substitui o ato pelo verbo afiembrado, com o fim de impedir a caminhada do povo para o futuro. Isto não significa que não deva haver planos. Não se pode caminhar na via de transição para o socialismo sem um plano que, basicamente, caracteriza a mudança das relações de produção, ao mesmo tempo que o desenvolvimento económico e social. De resto, quando foi aberta a crise do quarto governo, esse plano estava justamente a ser estudado, tendo o seu calendário de elaboração sido aprovado por esse mesmo quarto governo. As alterações estruturais da nossa economia, ou seja, alterações nas relações de produção e a progressão da intervenção do Estado na atividade económica tiveram como causas, por um lado, a necessidade de estabilizar a economia, de evitar a sua estagnação e recuo em face da quebra da iniciativa privada e da deliberada sabotagem por parte do capital monopolista e latifundiário, mas, por outro, o movimento das massas trabalhadoras no sentido de se libertarem da exploração capitalista. Assim, isto é muito importante, assim, o tão falado ritmo de avanço do processo revolucionário no setor económico é marcado pela própria reação contra o processo e pela tomada de consciência política dos trabalhadores. Não foi arbitrário. O desenvolvimento da intervenção do Estado na economia surge como uma necessidade histórica para a solução dos problemas económicos nacionais. A eliminação dos monopólios e latifúndios, as sucessivas nacionalizações e o início da reforma agrária, que abrem o caminho à transição para o socialismo, aparecem como um imperativo nacional, como o único meio para estabilizar e permitir o desenvolvimento da economia e libertar os trabalhadores das relações de produção a que estavam submetidos. Como já por várias vezes afirmei, isto não significa a eliminação da iniciativa privada, cujo concurso também é necessário para a consolidação da economia. Por isso mesmo, se fala de uma via de transição para o socialismo, durante a qual coexistirão o setor público e o setor privado, sendo este progressivamente absorvido pelo setor público, de acordo com condições que muito brevemente serão estabelecidas na sua generalidade e que garantirão os legítimos interesses dos capitais privados que patrioticamente se colocarem ao serviço da Revolução.
a perturbação existente entre os pequenos e médios comerciantes, agricultores e industriais, em face das opiniões divergentes sobre o futuro da iniciativa privada, formuladas por várias correntes de opinião, a que os meios de comunicação social oferecem por vezes relevo desproporcionado com a importância dessas correntes. Os governos anteriores e o quinto governo provisório nunca deixaram por aí de afirmar a importância de manter e de fomentar a iniciativa privada, cujos campos de atuação e estruturas estatais de orientação e coordenação serão claramente estabelecidas pelo governo. Isso não é incompatível, é o que caracteriza. A gente fala em via de transição para o socialismo. Durante essa transição terão de coexistir a empresa estatal, a empresa pública e a iniciativa privada. As relações de produção terão de ir dando forma cada vez mais a essa aproximação do socialismo. Mas isto não quer dizer que a iniciativa privada não caiba também no nosso esquema. Aliás, ela é necessária para o desenvolvimento do nosso esquema. Há muita gente interessada em dizer que nós somos inimigos da iniciativa privada. Nós somos uns firmes lutadores e combatentes contra o capital monopolista, contra o capital latifundiário, contra as pressões, contra o poder que os grupos económicos exercem na vida política dos povos. E somos defensores acalorados da libertação do homem. Só na medida em que dispusermos de um Estado democrático e forte, poderemos impor o ritmo mais adequado à revolução. Mais uma vez, portanto, se põe a questão do exercício de uma autoridade democrática que faça cumprir as leis democráticas e que dê condições ao governo que permitam clarificar a situação económica, as relações laborais, etc. Agora vou falar também de um outro assunto candente e depois de eu falar nisto, mas eles dirão, ali está o pró-comunista, ali está o homem ao serviço do Partido Comunista. Mas quando a gente tem a consciência tranquila e tem bem encendrado no nosso interior o amor da nossa pátria, a gente não ouve essas coisas, nem se impressiona com isso. Na campanha de intoxicação da opinião pública a que assistimos, fala-se muito de que os lugares-chave da administração central e local estão ocupados por individualidades do PC, do MDP e de outros partidos políticos de esquerda, em detrimento do PS, do PPD ou do CDS. Ora, o que se passa na realidade desmente de maneira absoluta as atrolardas de tal campanha. É conhecido como, logo a seguir ao 25 de Abril, muitas autarquias locais passaram a ser geridas por pessoas daqueles partidos de esquerda, incluindo elementos do Partido Socialista, que se encontravam ainda ligados aos outros partidos antifascistas no seio do movimento democrático português. Isto passou-se devido ao facto de nestes partidos se encontrarem indivíduos militantes mais aptos, mais ativos para ocuparem naquele momento aqueles lugares e ser necessário substituir rapidamente as direções fascistas. Esses eram os maiores lutadores, os homens todos que estavam reunidos nesse tempo no movimento democrático português. O mesmo não podia passar-se ao nível da administração central, onde só algumas individualidades mais comprometidas com o regime anterior foram afastadas. Poderá dizer-se que nos lugares de dirigentes deixados vagos pelo saneamento e nos lugares novos que foram criados foram colocadas só individualidades daqueles partidos atrás referidos? Bastará olharmos para a composição desses quadros dirigentes nos diversos ministérios para verificarmos que neles se encontram individualidades das mais diversas tendências políticas. O mesmo se passa nos quadros dirigentes das empresas públicas e nacionalizadas.
Tudo tem sido dito, tudo está a ser feito para travar e deter o nosso processo de marcha em frente por um Portugal mais próspero e mais feliz, por uma pátria-mãe de todos os portugueses e mais extremosa com aqueles que a constroem dia a dia com o suor do seu trabalho, os camponeses, os operários, os pescadores, os pequenos e médios industriais, comerciantes e agricultores. A este processo chamamos nós processo revolucionário de transição para o socialismo, porque na realidade se trata de revolucionar o modo de vida baseado na exploração de todos os produtores, porque se trata de pôr fim ao despotismo de meia dúzia de ricaços, para que os milhões de trabalhadores sejam, enfim, prósperos, livres e felizes. Porque se trata de criar condições de vida para que mais nenhum português seja obrigado a expatriar-se a fim de ganhar o sustento dos seus. Processo, pois, revolucionário de transição para o socialismo, porque só o socialismo, o autêntico, dará a cada um de nós o pão e as rosas, o sustento e o saber. Não se trata, portanto, de um socialismo tal como o apregoam aqueles para quem o 25 de Abril deveria tão somente ser um render da guarda, uma substituição dos gerentes fascistas dos monopólios e latifúndios por uma nova geração de gerentes democráticos, e, se necessário, com tintas socializantes dos mesmos monopólios e latifúndios. Só o socialismo, criando novos postos de trabalho, aumentando a riqueza nacional, libertando cada um de nós da exploração alheia, fará com que nunca mais um português abandone mulher e filhos para ir vender a sua força de trabalho longe da terra natal. Por isso, e aproveitando a presença na nossa pátria de milhares de compatriotas que vieram passar um mês de merecidas férias, quero afirmar solenemente, e mais uma vez, mais será do que tantas vezes, quero afirmar solenemente que os seus bens, o produto do seu trabalho, são sagrados. Exortá-los também a repudiar, tanto em Portugal como nos países onde ganham a vida, os que tentam semear a divisão entre os imigrantes, os que tentam separar os imigrantes da sua mãe-pátria. Compatriotas que ganhais a vida lá fora, não dai ouvidos aos boatos, participai ativamente na obra de reconstrução da vossa pátria, para que os vossos filhos e netos não sejam obrigados a passar o que tendes passado, a sofrer o que tendes sofrido. A revolução, a nossa revolução, é do povo português. O tempo do paternalismo, dos mandões, dos senhores da revolução, dos donos do país, acabou.
todos nós pertencemos, militares e civis, porque nós, antes de sermos militares ou antes de sermos civis, somos portugueses, fazemos parte da pátria portuguesa. Por isso, o povo a que todos nós pertencemos, quer militares, quer civis, tem o direito de exigir que o movimento das Forças Armadas, seu braço armado, defenda a Revolução, sob pena de deixar de ser o movimento das Forças Armadas. A Revolução não é de ninguém, porque é de todos. Por isso, agora que o fascismo, mercê das nossas hesitações, ambiguidades e querelas subalternas, eu quando aqui refiro nossas, é entre todos os portugueses. Agora que o fascismo está a levantar cabeça para recuperar o perdido em 25 de Abril, todos os antifascistas, todos os patriotas, todos os democratas, seja qual for o partido político a que pertençam, seja qual for o partido político a que pertençam, seja qual for o partido político a que pertençam, porque nós defendemos na prática o pluripartidarismo. Defendemos isso na prática. Defendemos um país sem partido único, em que haja uma frente de partidos progressistas verdadeiramente interessados no socialismo. Mas não é o que se passa hoje, o momento. Mas não é hoje, com os ataques que se vêem às sedes dos partidos políticos da esquerda, e lá agora me chamarão outra vez pró-comunista, lá está o comunista a falar. Desenvolvendo atividades que levaram ao desencadeamento destas ações que nós vemos na reação e do fascismo, que levaram ao assalto e ao incêndio dos partidos políticos da esquerda, e eu chamo os dois pelos nomes, do Partido Comunista Português, não é desenvolvendo ações desse tipo que se defende o pluripartidarismo. Assim é que se defende o Partido Único. Desejo também afirmar, para que ninguém tenha dúvidas do que é que eu penso, que quando fizemos o 25 de Abril foi para dar a liberdade aos portugueses de terem o partido que quisessem, a menos que fossem fascistas. Por isso eu repito, agora que a Revolução está em perigo e que o fascismo está a levantar cabeça para recuperar o perdido o que perdeu depois do 25 de Abril, todos os antifascistas, todos os patriotas, todos os democratas, seja qual for o partido a que pertençam, seja qual for o seu credo, seja qual for a sua religião, sejam quais foram as suas ideias, desde que sejam sinceramente democratas e patrióticas, devem unir-se numa frente de defesa das liberdades democráticas, inabalável e indestrutível.
Viva a unidade no seio das Forças Armadas! Viva o movimento das Forças Armadas! Viva a unidade entre os partidos políticos progressistas! Viva a unidade de todos os trabalhadores! Viva a aliança do povo e do movimento das Forças Armadas! Viva a nossa pátria!